bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma live aqui no meu perfil. Eu sou Estênio Moura, se você não me conhece, eu ajudo profissionais do mundo corporativo a equilibrarem vida pessoal e profissional. Estamos em uma série de lives de aquecimento para Masterclass Start. Se ainda você não está inscrito, clica no link da minha bio e se inscreve agora. A Masterclass Start vai falar sobre os 4 passos para profissionais do mundo corporativo equilibrarem vida pessoal e profissional. E hoje, nessa live, eu vou falar sobre 5 dicas para a gente arrumar tempo para trabalhar focado entre as centenas de reuniões que a gente tem no nosso dia. Então, sejam muito bem-vindos, Aline bem-vinda, Cássia bem-vinda e vamos começar. É o seguinte, a gente precisa aprender a lidar com algo que é inerente no mundo corporativo, que é o quê? O volume de reuniões que a gente tem no nosso dia a dia. Todos os dias a gente é convidado para centenas de reuniões. Se você sabe do que eu estou falando, coloca aqui, eu sei. Porque assim, é reunião que vem de tudo quanto é jeito, reunião que a gente nem sabe para que tem, por que tem. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Por que a gente precisa aprender a lidar com isso? Porque se nós não encontrarmos tempo além das reuniões para fazer o trabalho focado, né, o trabalho onde a gente vai se dedicar, onde a gente vai fazer de forma diligente aqueles projetos que a gente precisa se dedicar, o que pode acontecer é a gente não gerar resultado no nosso dia a dia. Isso vai impactar em uma série de coisas, né, que a gente vai falar na live de hoje. Mas o que acontece hoje é o seguinte, claro que com o aumento ou com a pandemia, o volume de reuniões aumentou muito. Eu até trouxe uns dados aqui que eu pesquisei quando eu estava construindo aqui o conteúdo da live, que é o seguinte. Vocês teriam uma ideia, um levantamento de uma empresa, né, da Microsoft chamada Work Trend Index. Em 2022 eles divulgaram o seguinte, eles fizeram uma pesquisa com 31 mil pessoas em 31 países diferentes, incluindo o Brasil. E eles perceberam que desde a pandemia o volume de reuniões online cresceu 153%. Claro, as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, então é óbvio que o número de reuniões online cresceria. Só que o grande ponto aqui é que nessa mesma pesquisa eles começaram a identificar que de fevereiro de 2020 até 2022, o tempo gasto com reuniões aumentou 252%. Ou seja, a gente está mais em reunião. Talvez você perceba isso no seu dia a dia hoje, né? E naturalmente, isso iria acontecer porque nós estamos mais distante e parece que a gente só encontrou a reunião como o único caminho ou o principal caminho para a gente interagir uns com os outros. Né, só da forma síncrona, da forma ao vivo. A reunião é algo ao vivo. Né? A gente tem outros meios de comunicação, a gente vai falar um pouco disso, não hoje, mas em outros momentos aqui dessa semana. Mas fato é que esse volume de reuniões, ele atrapalha 2 coisas. Ele atrapalha o seu tempo de trabalho focado, que é sobre o que eu vou falar muito aqui, mas ele atrapalha muito a sua vida pessoal. Por quê? Porque se você fica em reunião muito tempo, todos os dias da semana, é natural que você venha com aquela sensação, Estênio, eu estou em reunião o dia inteiro e agora eu vou trabalhar. Então, depois do dia inteiro de reunião, eu tenho tempo para trabalhar. E isso vai ser 6, 7, 8, 9 da noite. E aí você fica naquele looping de ter reuniões 8 horas por dia, e fazer trabalho focado no final do dia. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque se a gente dedicar todos os nossos dias da semana só para reuniões, todas as vezes que a gente for trabalhar de forma focada, de 2 uma, ou vai ser muito pouco tempo entre aquelas reuniões, a gente tem 5 minutos, 3 minutos e vai fazendo aos poucos, ou a gente vai fazer só depois daquele volume de reuniões o dia inteiro. Então isso vai prejudicar muito o seu resultado, a qualidade daquilo que você vai fazer. Então, a gente precisa levar em consideração 3 coisas nesse processo de encontrar tempo entre as reuniões. E encontrar tempo entre as reuniões não é entre uma reunião e outra. É a gente organizar a nossa agenda, organizar os nossos dias para que a gente encontre tempo entre as centenas de reuniões que a gente tem. Até um caso interessante. Uma vez eu estava dando um treinamento e aí eu estava falando sobre reunião, sobre comunicação e uma das pessoas virou para mim e falou assim, Estênio, eu fiz um levantamento aqui e a gente em 2021 fez 1000 reuniões. O número não era exatamente 1000, mas era mais que 1000, mas era bem próximo de 1000. A gente fez 1000 reuniões. Eu falei, cara, 1000 reuniões. E aí eu até perguntei, eu falei assim, dessas reuniões, quantas delas vocês
interagiram para construir relações de confiança, para poder entender como que estava a saúde emocional das pessoas? Ele falou assim, 0. Ontem eu falei sobre lidar com top-down de chefe. É uma barreira para o equilíbrio de vida pessoal e profissional. Estar em reunião o dia inteiro também é uma barreira. Por quê? Porque isso drena a sua saúde mental, a sua saúde emocional também. Porque estar muito em reunião, você precisa de duas uma, ou estar 100% concentrado, e presume-se que você precisa estar, ou você está na reunião e está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, está multitarefando. E isso é difícil, você trabalhar. Por quê? Porque se você está multitarefando, você não está nem na reunião e você não está nem no seu projeto paralelo. Então imagine que você tem um monte de coisa para fazer, né? E tem um dia inteiro de reunião. O que você tende a fazer? Estar na reunião ouvindo, muitas vezes de câmera fechada, e ao mesmo tempo tá ali na segunda tela, ou mesmo no Alt Tab, e a reunião você tá assim, ó. E aí de repente alguém te chama. A gente não quer que aconteça isso, porque você não consegue prestar nem atenção naquilo que você precisa capturar na reunião, quiçá apresentar, e não consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo, que precisa entregar paralelamente. Tá? Então, os 3 pontos que a gente precisa levar em consideração aqui, primeiro, como as reuniões são marcadas e aceitas. De novo, centenas de reuniões são enviadas e recebidas todos os dias. Nós podemos ter a consciência ou a inconsciência de achar que a gente tem que aceitar todas, ou de achar que tudo deve ser uma reunião. E eu estou dizendo aqui que reunião é importante, mas nem tudo precisa ser uma reunião, só que tem coisas que precisam ser reunião. A gente às vezes deixa a reunião de um jeito completamente demonizada, assim. A gente fala, cara, reunião é muito ruim, reunião não serve pra nada, reunião só me atrapalha, reunião é perda de tempo. Eu acho que muitas reuniões são perda de tempo, mas muitas reuniões elas precisam acontecer, e muitas reuniões não acontecem, e que precisam acontecer, e que às vezes são e-mails, né? A gente vai falar sobre e-mail amanhã. Mas assim, primeira coisa, reunião é trabalho. Reunião é trabalho. Só que reunião que é trabalho é reunião para tomada de decisão. Porque se nós vamos reunir, né, da palavra reunião, reunir pessoas, precisa ter um sentido muito claro. Precisa ter um propósito. Eu vou mostrar como que a gente faz para dar esse sentido para as reuniões e ao mesmo tempo como que a gente lida quando a gente não pode, entre aspas, dizer não para algumas reuniões. Porque muitas reuniões que a gente recebe é de chefe, é de cliente. Será que a gente não pode dizer não? Pode ser que a gente não possa dizer não, mas a gente pode reorganizar essas reuniões. Como eu disse ontem, muitas coisas têm a ver com comunicação, muitas coisas têm a ver com a sua consciência e com o controle das coisas que você tem para fazer. Se você ficar aceitando reunião atrás de reunião sem organizar, sem negociar, seu dia estará lotado de reuniões, tá? Só que reunião ela precisa ser usada para tomada de decisão. E eu recomendo que reunião não seja um ambiente de colaboração. Em que sentido? Vamos supor que você precise criar algo novo, totalmente do zero. Marcar uma reunião sem pauta, sem saber muito o que você vai fazer lá, só para brainstormar, não é reunião. É um brainstorming, é um workshop, e aí tem método para fazer isso. Entrar numa reunião sem saber o que vai acontecer é a mesma coisa de que você ir fazer uma receita sem saber qual a receita e quais ingredientes você precisa. Você vai para a cozinha, chega lá e fala assim, vou fazer uma carne. Preciso fazer uma carne. Que carne você vai fazer? Sei lá que carne eu vou fazer. Pô, mas precisa saber para fazer a carne. Não, vamos pensar aqui na cozinha que carne a gente vai fazer. Pô, vamos fazer uma maminha. Pô, legal, vamos fazer uma maminha. Tá bom, mas o que a gente precisa fazer uma maminha? Pô, precisa da maminha, né? Mas que mais? Você começa a discutir coisas que precisariam ter sido discutidas antes dessa execução. Quando você quer marcar períodos de colaboração, isso precisa estar pré-determinado como um workshop, como um brainstorming, e para isso também tem método. Reuniões de trabalho são reuniões de tomada de decisão, onde muitas vezes as pessoas já vêm preparadas, mas principalmente as pessoas sabem o que vai acontecer ali dentro. Então a gente precisa entender primeiro que as reuniões elas têm que acontecer
de uma forma muito específica. Elas não podem simplesmente ser só, marca na agenda lá que a gente conversa. Conversa sobre o que, fulano? A gente precisa ter pauta, a gente precisa ter clareza sobre o que a gente está falando. Senão vai ser só tomada de tempo. E a gente vai aprender a lidar com isso já já. Fique em paz. Mas, fato é que a gente precisa ter esses dois tempos. Se você for resumir o seu dia a dia no trabalho, você precisa entender que o dia a dia no trabalho ele vai se resumir a trabalho focado e trabalho de colaboração. Trabalho de colaboração, aqui eu quero dizer trabalho com as pessoas. Quando você está com as pessoas? Em ligações, em reuniões, em brainstorms e workshops. Há vários momentos que você está com outras pessoas, seja online, seja físico. A gente vai se reunir ou pelo Zoom, Teams e afins, ou fisicamente. Eu já fiz uma live só sobre como trabalhar essa questão do híbrido. Vai no meu canal aqui e no YouTube que tem esse conteúdo. Mas fato é que a gente precisa sim ter reuniões, mas a gente precisa ter trabalho focado. A gente precisa ter uma organização no nosso dia para ter tempo de trabalho focado entre as reuniões. E para isso a gente precisa saber lidar com as reuniões. Com o volume de reuniões, com os pedidos de reunião, com as reuniões que a gente cria. Quantas reuniões a gente cria que a gente senta lá 1 hora para conversar com um punhado de gente e que não acontece nada? E eu defendo aqui a questão do trabalho focado. O próprio Cal Newport, no livro dele Trabalho Focado, defende muito essa questão de menos reuniões. Por quê? Porque o foco é o elemento principal para a gente produzir coisas relevantes. Olha a sua vida daqui para trás. Todas as coisas que você já desenvolveu na sua vida. Coisas que você já criou, coisas que você já participou e que gerou um resultado muito legal, seja na vida pessoal ou profissional. O que você investiu ali? Tempo de trabalho focado. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu preciso me concentrar naquilo. A gente não consegue aprender nada, não consegue desenvolver nada se a gente não se concentra. Se você está assistindo essa live lavando a louça, muito provavelmente você está perdendo uma série de nuances de conteúdo aqui, uma série de insights que você poderia estar pegando. Mas se você se concentra em cada palavra que eu digo, se você se concentra nos exemplos, você tem oportunidade de conectar com o seu dia a dia, você tem oportunidade de me mandar dúvida, você tem oportunidade de questionar, que é onde a gente abre o caminho do aprendizado, no questionamento daquilo que a gente ouve, na conexão com as nossas histórias, com os nossos exemplos. Tudo isso só acontece com foco. Então, o foco ele precisa ser encontrado, porque se a gente não encontrar tempo de foco ao longo da nossa semana, e veja, nem sempre a gente vai ter todos os dias tempo de foco, mas se a gente não tem nenhum dia na semana com pelo menos 2 horas de trabalho focado, a gente provavelmente está correndo e só resolvendo pepino, urgência, apagando incêndio e trabalhando e não sendo produtivo. Se nós só estamos em reuniões, você provavelmente está deitando a sua cabeça no travesseiro e está dizendo o seguinte no final do dia: nossa, fiz coisa demais, mas fez um punhado de coisas picadas que não vão te levar a lugar nenhum. Conversou, participou de reunião, tomou seu tempo e não produziu nada relevante. Então, o meu convite aqui para a gente poder entrar nas 5 dicas práticas é: não seja nem 8 nem 80. O que é isso? Uma vez que você não gosta de reunião, porque provavelmente você participa de reuniões improdutivas, não ache que reunião não serve para nada. Serve. E a gente vai falar, uma das dicas é como marcar reunião e como receber reunião. Segura aí que eu já vou falar como faz isso. Não ache que reunião é inútil. Reunião é útil. E não ache que o trabalho só acontece quando você trabalha focado. Não. A gente precisa, entre 8 e 80, encontrar as outras 72 possibilidades. O equilíbrio ele está em tudo que você faz. Como é que a gente consegue enxergar o nosso trabalho? Como é que a gente consegue enxergar a nossa vida de forma equilibrada? E veja, quando você começa a organizar a sua semana sabendo que você vai ter tempo de trabalho focado e tempo para reunião, você começa a ter mais previsibilidade, ter mais clareza da hora que você vai começar a trabalhar,
o que vai acontecer no período da manhã, na hora que você vai terminar de trabalhar e o que vai acontecer depois do trabalho. Você começa a enxergar a sua vida, o seu dia, o seu tempo de forma mais sistêmica, de forma mais ampla. E aí que você começa a se tornar produtiva e produtivo de verdade. Não no sentido de se ocupar, mas no sentido de usar bem aquele tempo, com sentido próprio, sabendo que aquilo que você está fazendo está te levando a algo. Não só a metas e objetivos, mas que aquele tempo que está sendo usado, aquilo que você está escolhendo fazer naquele tempo, está te trazendo um benefício intencional. Se eu escolho naquele período de 30 minutos escrever um conteúdo para determinado treinamento que eu vou dar, naqueles 30 minutos eu estou concentrado naquilo. Às 5 horas da tarde hoje eu tive uma reunião importante. Eu estava só na reunião, porque a reunião era importante. Ela me traria insights, me traria uma série de pontos cegos sobre algumas coisas que eu estou construindo aqui, do ponto de vista de negócio. Então eu precisava estar lá. Não era uma reunião a mais. Só que eu só sabia que aquela reunião era importante, porque quando ela foi agendada, ela tinha um propósito muito claro. Isso, olhar para as reuniões de um jeito mais intencional, não é mais uma tendência, já é uma realidade. Eu trouxe 3 exemplos aqui, talvez alguns você conheça, outros não. O primeiro exemplo é um exemplo recente que saiu na Você RH, né, que a Shopify, aquela empresa, aquela startup, ela incentiva funcionários a recusar reuniões inúteis. O que são reuniões inúteis? São reuniões que não têm propósito, não têm objetivo, não têm pauta. São reuniões que fazem as pessoas perder tempo. Eu vou deixar na descrição o link para você ler isso. E eles têm 3 regras ali no Shopify para eliminar reuniões inúteis. Além de eliminar reuniões inúteis. Eles criaram uma regra, que é uma regra da empresa, que é assim, que pode servir de insight para você, tanto pessoalmente quanto para sua equipe, quanto para a empresa que você trabalha. Que é, eles proibiram fazer reuniões às quartas-feiras. Eu imagino que às quartas-feiras eles proibiram, porque quarta-feira é muito meio do caminho, é muito chato, né? Quarta-feira é aquele dia que tá longe da segunda e longe da sexta. Tipo, já passou 3 dias da semana e ainda falta 2 para acabar. Quarta-feira é um dia complicado. É um dia que dá uma bad. Você fala, nossa, mano, falta muito para sexta e a segunda e terça já foram insanas. Então eles proibiram reunião na quarta. Por quê? Porque provavelmente a semana começa muito agitada na segunda e terça. Quem aqui nunca passou por aquela terça-feira que você fala, nossa, parece sexta? Aquele volume de coisa absurda. Então chega a quarta-feira, você está exausta e exausto. Então é um dia ótimo para você se concentrar, ter um dia mais leve, mais em silêncio. Porque se você passou em reunião segunda e terça o dia inteiro, imagina, você tá rouco, você tá com a cabeça estourando. Ontem eu fiquei em reunião o dia inteiro, tive um treinamento, né, onde eu era o participante. Cara, eu fui dormir com dor de cabeça, porque ouvindo, você fala, nossa, eu tô cansado, eu preciso de silêncio. E isso acontece. Então na quarta-feira não se tem reunião lá no Shopify. A segunda coisa, isso eu achei sensacional. Reuniões recorrentes, há várias reuniões recorrentes. Eu lembro que quando eu estava na última agência que eu trabalhei, em 2021, comecei de 2021, a gente tinha era uma desgraça, a gente tinha reunião recorrente todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, com 7 pessoas que participavam. 7 ou 8 pessoas, porque eram vários parceiros que participavam juntos. O que a Shopify disse? Reuniões recorrentes com mais de 2 pessoas devem ser canceladas. Devem ser eliminadas. Simplesmente porque reunião recorrente com muita gente não acontece nada. Vira um status que pode ser um e-mail, pode ser um Trello, pode ser um Excel, pode ser qualquer coisa. Usem as ferramentas. Não precisa fazer uma reunião para isso. E a terceira coisa é que eles falaram o seguinte: restringir as reuniões que concentram mais de 50 participantes. Sabe aquelas reuniões? Anúncio da empresa. E aí faz a qualquer momento. O que eles falaram? Essas reuniões com mais de 50 participantes, que eventualmente vão acontecer, muito provavelmente para anúncio e tal, elas só podem acontecer em um período de 6 horas, nas quintas-feiras, com
o limite de uma reunião por semana. Só pode acontecer nesse cenário. Só às quintas-feiras, num período entre 6 horas ali dentro do dia e só uma vez por semana. Isso é critério para marcar reunião. Isso já é uma dica, mas eu não estou te dando a dica ainda. Eu vou dar as 5 dicas aqui. Outra empresa que está trabalhando a questão de diminuição de reunião, a Meta, Facebook, Instagram aqui, né? Agora chama Meta a empresa, não sei se você sabe. O que eles propuseram e recomendaram aos colaboradores? Reuniões mais curtas e objetivas. E aqui vem o pulo do gato. Só com quem vai contribuir para o andamento da conversa, para o bom andamento da conversa. E aqui vem um conceito muito do essencialismo, que é o seguinte: reuniões onde você não vai apresentar nada e onde você não vai coletar nenhuma informação, você não precisa estar. Se você não vai apresentar nada e não vai coletar nenhuma informação, nenhum dado naquela reunião, você não precisa estar na reunião. Aviso aos líderes: não precisa ficar ali microgerenciando o seu time dentro de uma reunião que eles estão tocando. Aviso aos liderados: mais autoconfiança, não precisa ficar pedindo para o líder entrar na reunião toda hora, porque você não confia naquilo que você está entregando, na resposta que você pode dar. Todo mundo está se desenvolvendo. Se prepare para a reunião, caso você precise entrar nessa reunião. Agora, reuniões mais objetivas, reuniões onde as pessoas que participam são aquelas que de fato precisam lá estar. E o terceiro exemplo que eu quero trazer, antes de dar as 5 dicas práticas para você conseguir organizar melhor as reuniões e arrumar tempo para trabalhar de forma focada, é a Amazon. Existe um jeito Amazon de fazer reuniões produtivas. A primeira coisa é a seguinte: a regra das 2 pizzas. Conhece a regra das 2 pizzas? É o seguinte, eles dizem o seguinte, que não se deve fazer reuniões em que 2 pizzas não seriam suficientes para alimentar todo o grupo. Ou seja, reuniões com muitas pessoas, onde não daria para alimentar todas essas pessoas com 2 pizzas, não devem acontecer. Basicamente quando tem muita gente na reunião, nada é resolvido, menos produtividade, menos eficiência, menos objetividade, mais discussão de opinião e menos tomada de decisão. Estênio, qual o número mágico para se construir uma reunião produtiva? Não tem um número mágico, mas as pessoas que lá estiverem precisam estar lá por algum motivo. Ou para coletar informações, ou para apresentar algo, ou para tomar alguma decisão. Se não está para isso, não precisa estar. Combinado? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu sei que muita gente aqui manda reunião para os outros. Ah não, é melhor, essa pessoa precisa estar. Ah, essa aqui também precisa porque é do time. Ah, essa pessoa também porque ela precisa ouvir. Pera aí. Precisa ouvir? Existe um ritual de reporte, existe um documento para acompanhamento, dashboards. Pô, dashboard hoje se faz no Data Studio lá, você tem todos os dados, não precisa de uma reunião para isso, você tem um acompanhamento mais ao vivo, não precisa bloquear a agenda de todo mundo. A segunda coisa, menos frequência nas reuniões. A Amazon traz isso como recomendação. Eu não estou dando as 5 dicas, mas assim, já tem várias coisas aqui que a gente pode aprender. Menos frequência. Por que menos frequência? Vamos marcar reuniões, assim diz Jeff Bezos e sua turma, só para tomada de decisão. Pô, porque é legal isso, né? Eu preciso reunir 4, 5 pessoas ali que têm o poder de decisão. Ao invés de eu ficar disparando um monte de e-mail esperando o ok das pessoas, reúne todo mundo, explica, aprova, pum, segue. Isso ganha eficiência. Fazer reuniões para tomada de decisão ganha produtividade. Com certeza você consegue ter um alinhamento melhor entre as partes tomadoras de decisão e ao mesmo tempo você ganha tempo. Né? Como efeito colateral. Porque imagina, você fica mandando e-mail, agora aguarda a aprovação de fulano, agora de ciclano, de beltrano. E fica os e-mails gigantes lá, você nem sabe o que foi aprovado, o que foi pedido de ajuste, gasta 1, 2, 3 semanas para provar uma coisa que você poderia ter feito numa reunião de 15 minutos. Entende? Consciência na hora de marcar reunião. E consciência na hora de aceitar a reunião, que é o que eu vou falar já já. E uma coisa que é muito legal, que é um jeito Amazon, que é banir o PowerPoint. Puta, isso é muito legal. Nos treinamentos que eu dou, eu uso muito pouco material de apoio visual.
a gente usa outras coisas. A gente usa sim o PowerPoint para alguns dados, para mostrar algumas imagens, é importante, porque o visual ele conecta também. Só que quando a gente começa a colocar muita reunião, muito PowerPoint, muito tópico em slides, isso desconcentra as outras pessoas, torna a reunião menos focada. As pessoas prestam menos atenção e saem de lá sem reter nada. Então experimente usar menos recurso de compartilhamento dentro da reunião. Experimente conversar mais olhando para a sua câmera, para a sua Logitech, para a sua câmera do computador, seja ela qual for. Porque isso vai te ajudar a reter a atenção das pessoas. As pessoas já estão, nós, todos barata tonta, com tanta informação que a gente tem. Se a gente colocar mais 10, 12 bullet points lá na tela e ficar falando, a gente não vai ouvir nada. Porque ao mesmo tempo que você compartilha, ninguém mais está te vendo, você não está vendo mais ninguém. Vira melhor você gravar um vídeo. Se é para apresentar só o PowerPoint e só você fala numa reunião, grava o vídeo e manda para as pessoas. Segue a apresentação que eu faria e vejam de forma assíncrona. Isso é uma boa dica. Não tinha nem listado, mas é uma boa dica. Se for fazer uma reunião que é só para apresentar uma coisa, que você não vai coletar feedback, que você pode coletar feedback depois da reunião, que não é para discussão em si, para tomada de decisão, grava. Hoje é muito simples fazer isso, tem vários lugares que dá para fazer. Até no YouTube você consegue fazer. Grava a reunião, compartilha a tela, manda para as pessoas e fala: pessoal, aqui nesse formulário do Google tem um espaço para vocês darem o feedback de vocês. Deem o feedback sobre a apresentação que eu vou fazer os ajustes e a gente faz uma apresentação final. Pum! Você economiza o tempo de todo mundo. Cris, o mundo Teams e Zoom triplicou sim a quantidade de reunião. Todo mundo, grande parte das pessoas envia reunião porque não sabe o que fazer. Então chama reunião para que todo mundo discuta o que fazer. A reunião não é o único caminho, a gente tem outros caminhos para trabalhar essa comunicação. Fato é que o Teams, por exemplo, identificou esse aumento de volume de reunião e começou a estipular automaticamente o período entre as reuniões, né, de 5, 10 minutos, que você não consegue marcar reunião encavalada. Várias versões do Teams já tem essa possibilidade. Você já trava, você não pode receber reunião encavalada, nem marcar reunião encavalada, porque a gente não tem tempo nem de ir no banheiro. A gente entra e sai de reunião, não entra num flow da próxima reunião, no assunto, fica completamente perdido. A gente leva mais ou menos uns 23 minutos para poder entrar no foco de novo. E você fala: meu, o que está acontecendo? E outra, hoje saiu uma notícia de que o estresse que nós estamos vivendo atualmente e os níveis de burnout, ou os índices de burnout que estão acontecendo no mundo, já são níveis maiores do que na época da pandemia. Porque assim, quando a gente foi todo mundo para casa, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Então eu entendo as pessoas marcarem reunião. Eu marquei reunião, eu recebi reunião, eu tenho. E tudo bem, a gente não sabia muito o que estava acontecendo. Mas agora, 3 anos depois, a gente só se acostumou, criou o hábito de fazer isso e continua fazendo. E quanto mais reunião eu mando, mais reunião eu recebo. É a mesma lógica do e-mail. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. A lei da semeadura ela acontece em todos os sentidos, até no envio de reuniões. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Quais são as 5 dicas, entendendo esse contexto, entendendo os exemplos que a gente consegue encontrar no nosso cotidiano e de grandes empresas que já estão olhando as reuniões como importantes, mas precisam ser feitas de um jeito melhor. As 5 dicas práticas que eu gostaria de dar para você são: 1. Tipo de reunião para ser marcada. Como o Cris bem trouxe aqui, há várias reuniões que podiam ser um e-mail. E há vários e-mails que deveriam ser uma reunião. Já recebeu aqueles e-mails enormes, cheio de bullet points, tabelas, links, que você recebe e faz 2 coisas, né? 1 ou 2. Você olha e fala: cara, isso aqui é muito grande, eu não vou ter tempo de ver isso, vejo depois. Procrastina. Segunda coisa que você pode fazer com um e-mail gigante, que deveria ser uma reunião. Cara, você lê, não entende nada ou entende tudo errado
e começa aquela conversa por e-mail, que poderia ser uma reunião de meia hora. Eu não estou dizendo que você não deve mandar o e-mail, porque há muitas empresas que precisam documentar, que tem toda uma questão burocrática até, de falta de confiança até entre as pessoas, enfim. Mas reunião precisa ser para tomar decisões. As pessoas que lá estiverem precisam fazer algo ali. Ou, como eu disse, coletar alguma informação. Então comece a entender o tipo de reunião que você marca. Que tipo de reunião você marca hoje? Uma reunião de workshop, de brainstorming, ou uma reunião de tomada de decisão? Porque só de ter essa consciência a cada reunião que você for marcar, estou falando sobre a sua ação, não estou falando ainda sobre receber a reunião. Porque a gente não controla as reuniões que a gente recebe, concorda? A gente controla as que a gente manda e a gente controla como a gente recebe. Primeiro eu estou falando, primeira dica, quais reuniões a gente marca? Será? Pensa aí. É para você pensar, reflete, ou reflita, perdão, sobre isso. Que tipo de reunião eu tenho marcado todos os dias? Será que todas precisam ser marcadas? Será que alguma pode ser uma comunicação assíncrona? Uma comunicação não ao vivo? Como eu dei o exemplo lá, apresentação gravada, ou eventualmente um grupo de trabalho dentro do Teams, eventualmente um dashboard, coisas do tipo. Tipo de reunião, a primeira dica. Pense, reflita e tome novas decisões. Novas consciências, novas decisões. Segunda coisa, como marcar e como receber reuniões. É o mesmo processo. É um processo baseado em 3 pilares. Objetivo da reunião, pauta da reunião, responsáveis pela reunião. Reuniões que vão ser marcadas e reuniões que vão ser recebidas precisam estar pautadas nesses 3 pilares. Vai mandar uma reunião. Por que essa reunião existe? Objetivo. O que a gente quer resolver nessa reunião? Não é alinhamento projeto X. Alinhar o quê? Ao final a pergunta a se fazer é, ao final da reunião, o que eu espero alcançar? 2. Para alcançar aquilo que eu espero, sobre o que nós vamos falar ao longo da reunião. Por que é importante ter pauta a reunião? Para a gente medir quanto tempo eu preciso da reunião. Quem aqui já marcou uma reunião de 1 hora que durou mais? Ou quem aqui achou que uma reunião ia durar pouco e durou mais? Ou quem aqui marcou uma reunião que achava que ia durar muito e durou menos? A pauta te dá mais previsibilidade ou uma ideia de quanto tempo vai durar aquela reunião, para que você consiga marcar da forma certa. E quando você envia uma reunião para alguém, tem lá o objetivo e sobre o que nós vamos discutir para alcançar esse objetivo. E antes da reunião vocês já conseguem discutir e alinhar, as pessoas já conseguem vir preparadas. E o terceiro pilar para marcar e receber reunião é quem está envolvido. E aqui eu bebo do essencialismo. As pessoas que precisam estar envolvidas são pessoas que vão ou coletar alguma coisa ou apresentar alguma coisa. Ponto. Você manda, você tem o controle 100% disso. Faça essas 3 perguntas. Qual o objetivo, qual a pauta, quais são os envolvidos. Mesmo que você marque, vão ser reuniões mais eficazes, mais produtivas. Não é reunião de 15 minutos, nem reunião de pé que é reunião produtiva. É reunião que tem esses 3 pilares, no mínimo. Agora, quando você receber um convite de uma reunião, respira. Se não tiver claro o objetivo, a pauta e o porquê você precisa estar nessa reunião, a minha recomendação é que você olhe quem é o solicitante, quem está convidando você para essa reunião. De 2 uma. Ou ligue para essa pessoa, ou mande ali uma mensagem direta para ela, porque ela pode ver a hora que ela quiser. E pergunte, fulana, recebi aqui seu convite. Estou só organizando minha agenda, queria entender
Qual que é o objetivo dessa reunião? Me conta um pouquinho sobre o que a gente vai discutir e o que você espera de mim para essa reunião. Cara, 30 segundos você resolveu o problema. Por que resolveu o problema? Porque muitas vezes ao fazer a pessoa pensar nisso, ela vai falar, poxa, verdade, você não precisava estar na reunião mesmo. Agora pensando aqui, essa reunião nem deveria existir. Ou, estava pensando aqui, eu acho que eu vou escrever essas coisas no invite da reunião, porque isso vai dar mais clareza para as pessoas. Fazer esse tipo de coisa vai ajudar muito na marcação, no aceite ou não da reunião. Esse é um jeito de dizer não para a reunião sem dizer não. Questionando por quê? Questionando de forma empática. Não questionando, falando, por que eu preciso estar nessa reunião? Será que eu preciso estar? Não. Fulano, me conta um pouquinho mais. Quais são os objetivos? O que a gente vai alcançar nessa reunião? O que a gente quer decidir? Faça as pessoas pensarem. Não acuse, não julgue, não critique. Ajude, colabore, sem se prejudicar. Sacou? Terceira dica prática. Você vai ter muitas reuniões. Mundo corporativo, isso é inerente. Reuniões chegarão. Minha recomendação é que você organize os seus dias em períodos. E de uma forma muito simples. Manhã e tarde. Me conta uma coisa. Você tem uma ideia de qual que é o período do dia que você tem mais e menos energia? Você é uma pessoa mais matutina ou uma pessoa mais noturna? Entender se você é uma pessoa mais matutina ou mais noturna vai te dar a seguinte clareza. Os períodos onde nós temos mais energia são os períodos onde a gente funciona muito bem para trabalho focado, muito bem para criatividade, concentração. E os períodos que a gente tem menos energia são os melhores períodos para a gente estar com outras pessoas. Pega essa. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, e até hoje eu faço isso, hein? Mas no mundo corporativo era mais desafiador, porque tem que lidar com muito mais agendas. Eu entendi que eu era muito produtivo de manhã. Tinha uma energia absurda, conseguia produzir várias coisas. Até hoje é assim. Então, eu tentava negociar as minhas reuniões para o período da tarde. Tentava. Ou seja, quando chegava alguma reunião, não dizia não. Quando chegava alguma reunião para de manhã, eu dizia o seguinte: será que tem como ser, ao invés de ser às 10 da manhã, ser às 3 da tarde? E eu comecei aos poucos a ordenar a minha semana com reuniões à tarde e trabalho focado de manhã. Dava para fazer os 5 dias da semana? Claro que não. As coisas não são assim. Agora tudo está perfeito. Não. O equilíbrio ele tem a ver com a flexibilidade, com o balanço que a gente vai dando para as coisas. Mas minha agenda melhorou muito. Especialmente porque eu comecei a travar a minha agenda para trabalho focado. Quando que eu fazia isso? Segunda de manhã das 9 às 11 e sexta das 15 às 18. Ou seja, de segunda-feira das 9 às 11 e das 15 às 18 de sexta-feira, eu não fazia reunião. Por 2 motivos. Primeiro porque quando você começa a segunda-feira, você tá ainda, final de semana, me diverti, tô pegando no tranco ainda. E na sexta-feira você já deve estar muito cansado. Eu estava. Então, eu não ia ter a mesma disposição para fazer reunião no final da semana. Sempre eu tinha livre, entre aspas, segunda, começo do dia e sexta no final do dia? Não. Existiam concessões, e a gente faz concessões na nossa agenda. Mas a gente faz concessões. Não são as pessoas que impõem aquilo para nós. Não vem um top-down, tem que fazer essa reunião. Tem reuniões que a gente precisa fazer mesmo, são coisas importantes, até fora do horário. Mas para isso você precisa travar a sua agenda, marcar reuniões com você mesmo. E ter bom senso, não é travar a sua agenda inteira. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Vou ficar mandando reunião, vou travar 5 dias da minha semana, agora todo mundo vai ver que eu estou o dia inteiro ocupado. Não é assim. Bom senso. Se a gente for loucão na condução da nossa agenda, da nossa rotina, da nossa colaboração, do nosso dia a dia, a gente vai surtar. Comece a travar momentos importantes da sua vida pessoal para não ter reuniões. O meu, por exemplo, era horário de almoço. Eu adoro almoçar, eu acho que o horário de almoço é um horário fundamental dentro do processo.
Então, pelo menos 1 hora por dia eu almoçava, da meio-dia a 1. Tinha concessões? Tinha. Mas eu organizava o dia assim. Quarta dica. Tempo entre reuniões. Cara, isso é fundamental. Não é que é tempo para você fazer trabalho focado entre as reuniões. O trabalho focado ele vai acontecer muito quando você organizar o seu dia em períodos de reunião. Então, as 2 primeiras dicas elas vão falar muito sobre como a gente vai eliminar reuniões e fazer só reuniões produtivas. A terceira dica ela vai falar sobre organizar o seu dia para que você libere espaços maiores em períodos manhã ou tarde para você fazer o trabalho focado. E a quarta dica é o não encavalamento de reuniões. Nós vamos ter muitas reuniões. Agora, se a gente ficar entrando e saindo de reunião sem um período para respirar, levantar, olhar para longe, se preparar um pouco para a próxima reunião, tomar nota das coisas que aconteceram na última reunião, a gente vai surtar. Se você já não surtou. Porque eu surtei. A recomendação é que você deixe pelo menos 20 minutos entre uma reunião e outra. Ah, não dá, Estênio. 15. Não deixe menos do que 15 minutos. E o meu convite é que você negocie. Ah, você tem uma reunião que vai até 3 horas e você recebeu uma outra que é 3 horas que começa. Fala assim para a pessoa, honestidade, transparência. Fulano, eu tenho uma reunião que termina às 3. Para não prejudicar o início da nossa próxima reunião, a gente pode marcar a nossa para as 3h15? Cara, 3h15 não muda nada de 3 para 3h15, confia. Às vezes a gente só não fala porque a gente tem medo do que o outro vai dizer se a gente pedir. Pede e vê o que acontece. Pede, tenta, pede. Então, tempo entre as reuniões. Para quê? Para você descomprimir, para você ir tomar uma água, para você ir no banheiro, para você respirar, para você se preparar para a próxima reunião. Sobre o que nós vamos falar na próxima reunião? Ah, é sobre determinado assunto. Ah, peraí. Então deixa eu virar a chave aqui. Pum. Beleza, eu vou. Porque nessa de ficar transitando, a gente entra na 7ª reunião do dia, nem sabe mais do que está falando. Já passou por tanto assunto diferente que já está com a cabeça explodindo. E a quinta dica, ela tem a ver com a terceira. Trave a sua agenda no começo do dia e no final do dia. 1 hora pelo menos no começo do dia e 1 hora no final do dia. Por quê? Porque você precisa do começo e do final do dia para executar tarefas muito fáceis no começo do dia, para tirar da frente coisas que estão te atrapalhando, para fazer uma limpa naquela sua caixa de e-mail que você precisa fazer e você precisa de foco para isso. E no final do dia você precisa fechar o dia e organizar o dia seguinte. Você não precisa de mais do que 30 minutos para isso. Eu recomendo 1 hora porque se você estiver começando a fazer esse tipo de processo de planejamento e execução, você vai precisar de 1 hora. Mas em 30 minutos você organiza o dia seguinte e fecha o dia que passou, preparando já o que vai acontecer logo pela manhã no dia seguinte. Então bloqueie a sua agenda. Bloqueie, marque uma reunião recorrente com você das 9 às 10, ou das 8h30 às 9h30, e das 6 às 7, ou das 6h30 às 7h30, das 5h30 às 6h30, não sei quando você termina de trabalhar. 1 hora no começo do dia e 1 hora no final do dia. Porque assim, reunião inútil é ruim, mas é importante a gente fazer algumas reuniões, definitivamente. Outra coisa que é ruim, o volume de e-mail que a gente recebe. Porque quando não é reunião, é e-mail. Porque muita gente diz assim, mais uma reunião que podia ser um e-mail. Aí vai olhar a caixa de entrada da pessoa, tem 1.832 e-mails não lidos. E aí fala, meu Deus, esses e-mails podiam ser uma reunião. Pra que manda tanto e-mail? É um paradoxo, né? O paradoxo do e-mail e da reunião. Vivemos no mundo corporativo fazendo reuniões e mandando e-mails. Quando eu tenho muita reunião, eu falo, essa reunião podia ter sido um e-mail. E quando eu recebo muito e-mail, eu falo, pra que manda tanto e-mail? Que loucura, né? A gente precisa decidir. Nem 8, nem 80. Existem e-mails que precisam ser enviados. Existem e-mails que não precisam ser enviados. É sobre isso que eu vou falar na live de amanhã. Esteja aqui às 8 da noite pra gente falar sobre como lidar com esse alto volume de e-mails. Como organizar esse alto volume de e-mails em dicas práticas também aqui, nesse aquecimento para a nossa Masterclass Start, onde eu vou mostrar os 4 passos para profissionais do mundo corporativo equilibrarem vida pessoal e profissional. Se você ainda não se inscreveu, você fecha essa live agora, vai no link da minha bio e se inscreve. Já! Vai ser dia 19 de janeiro, às 8 da noite.
Beleza? Muito bem. Se você teve um insight com tudo que eu disse aqui, escreva nos comentários do vídeo. Se você tem alguma dúvida, mande para mim que eu vou responder. Aqui a gente vai trabalhar até que você, profissional do mundo corporativo, consiga lidar bem com o trabalho sem precisar abrir mão da sua vida. E definitivamente, quando a gente tem muita reunião, o que acontece? Quando a gente não sabe organizar as reuniões, todo mundo sabe o que acontece. Chega às 7 horas, hora de ir embora. Não vai dar para desligar, sabe, amor? Porque agora eu preciso trabalhar, porque eu fiquei em reunião o dia inteiro. Então pensa nisso. Pensa o quanto que não organizar as suas reuniões, o quanto que não organizar o seu dia no trabalho está impactando na sua vida pessoal, está impactando naqueles momentos que você gostaria de ter fora do trabalho. Porque trabalhar é bom e viver também. Beleza? Tamo junto. Uma excelente noite para vocês, bom descanso e nos vemos amanhã. Fui!